Olá pessoal, agora a gente vai iniciar a parte de inequações, tá certo? Só que antes de falar em inequações, a gente vai falar primeiro em desigualdades. Então vamos aqui. Desigualdade. O que é uma desigualdade? Toda sentença matemática em que se pode utilizar o símbolo diferente, certo? Toda sentença matemática que você puder usar esse símbolo, a gente vai chamar de uma desigualdade. Por exemplo, 1 mais 5 é diferente de 9. Então isso aqui é uma desigualdade. É uma sentença matemática que expressa uma desigualdade. 3 ao quadrado é diferente de 5 ao quadrado. Aqui é outra sentença matemática que expressa uma desigualdade. 3 vezes 4 é diferente de 15. Então você tem aqui uma outra sentença matemática que representa uma desigualdade. Já? Então vamos lá. Observação. Se o valor A é diferente de um valor B, então poderá ocorrer duas coisas. Primeiro, ou A é maior que B, ou A é menor que B. Tá certo? Então vamos aqui ver um exemplo. Você tem assim, 3 é diferente de 5. Ora, se 3 é diferente de 5, o que é que pode acontecer? Ou o 3 é maior que 5, ou o 3 é menor que 5. Então, quando você tem uma desigualdade, uma dessas duas situações pode ocorrer. Ou um número é maior que o outro, ou um número é menor que o outro. Tá certo? É por isso que nas inequações a gente vai trabalhar não mais com aquele sinal de igual. O que vai caracterizar uma inequação são as desigualdades. É o sinal de maior ou de menor. Então, quando a gente estudou as equações, a gente dizia assim, o que caracteriza uma equação? Uma incógnita e a igualdade. Isso aí é que caracterizava uma equação. Nas inequações, o que é que vai caracterizar uma inequação? As incógnitas e uma desigualdade, ou o sinal de maior ou o sinal de menor. Propriedades, né? A gente vai ver uma em particular, tá certo? Que ela é importante para a gente. Se A maior que B, aliás, a gente vai ver essas duas. Se A maior que B e B maior que C, então o A é maior que o C. Ivalino, explica melhor. Ó, eu tenho um valor A que é maior que B. E eu tenho um valor B que é maior que C. Se A é maior que B e o B é maior que o C, então você conclui que o A é maior que C. Então, vamos dar um exemplo, vai ficar mais claro. Se 4 é maior que 2 e 2 é maior que 1, então o que é que eu tenho? Eu tenho que 4 é maior que 1. Tá certo? E agora aqui, se A é menor que B e B é menor que C, então eu posso concluir que o A é menor que C. Ora, se 4 é menor que 8 e 8 é menor que 12, então você conclui que o 4 é menor que o 12. Tá certo? Então essas duas propriedadezinhas aí vão ser importantes em algumas questões que nós vamos resolver. Princípios de equivalência. Esses princípios de equivalência nós usamos também lá nas equações. Você tinha duas equações, aliás, você tinha uma equação, tinha um sinal de igual, você fazia algumas operações de um lado e do outro dessa equação, e o que você fazia era gerar novas equações, tá certo? Diferentes da inicial, mas equivalentes a ela. Então o princípio de equivalência foi utilizado lá nas equações. Dado uma equação, se você multiplicar um primeiro membro e o segundo por um valor qualquer, você encontra uma equação equivalente. Se você adicionar o mesmo número ao primeiro e ao segundo membro, você também vai encontrar equações equivalentes. Então, na desigualdade, a gente também vai ter esse princípio de equivalência. Só que a gente vai ter que utilizá-lo com mais cuidado. Como assim, Evelyn? Vamos lá. Primeiro princípio de equivalência importante, princípio aditivo. Quando adicionamos um mesmo número aos dois membros de uma desigualdade,
obtemos uma nova desigualdade de mesmo sentido que a primeira. Rivelino, explica. Vamos lá. Imagine que você tem a seguinte desigualdade. 10 é maior que 7. Então isso aqui é verdadeiro, né? 10 é maior que 7. O que é que o princípio aditivo diz? Diz que quando a gente adiciona o mesmo número aos dois membros da desigualdade, a gente obtém uma nova desigualdade de mesmo sentido. Ou seja, eu vou adicionar o primeiro membro dessa desigualdade, o valor 3. E eu vou adicionar o mesmo valor ao segundo membro, 3. Quando eu adiciono 3 ao primeiro membro, a gente vai encontrar o valor 13. Quando eu adiciono 3 ao segundo membro, a gente vai encontrar o valor 10. 13 continua sendo maior que 10. Ora, observe que a minha desigualdade inicial era 10 maior que 7. Depois que eu adicionei um número a cada membro, eu obtive 13 maior que 10. O sentido da desigualdade permaneceu. 13 maior que 10. Começou maior, terminou maior. Então a desigualdade, quando você adiciona um valor ao primeiro membro e ao segundo membro, essa desigualdade não muda de sentido, permanece do mesmo jeito. Ah, Rivelino, mas foi porque tu colocou um número positivo. E se fosse um número negativo? Vamos lá. Você tem assim, 10 maior que 7. Comecei com a mesma desigualdade. Vou adicionar agora ao primeiro membro, eu vou adicionar o número menos 12. Lá do outro lado, eu também vou adicionar o número menos 12. Como é que vai ficar? Vamos lá. 10 somado com menos 12, você vai encontrar menos 2. 7 somado com menos 12, você vai encontrar menos 5. Você tem 7, deve 12, você paga e ainda vai ficar devendo 5. Rivelino, quem é que é maior? Menos 2 ou menos 5? Ora, quando os números são negativos, o maior valor é aquele que mais está próximo do zero. Aquele que se aproxima mais do zero é o maior valor. Então, entre menos 2 e menos 5, qual é o maior deles? O menos 2. Menos 2 é maior que menos 5. Imagine isso aqui como sendo temperaturas, né? Compare uma temperatura, uma cidade em que a temperatura é menos 2, uma cidade que a temperatura é menos 5. Em qual das duas cidades a temperatura é mais alta? Então, uma que tem menos 2, embora as duas sejam baixas, tá certo? Joia? Então, observe que tanto faz você adicionar um valor positivo, mais 3, como adicionar um valor negativo, ó, menos 12, a desigualdade não muda de sentido, tá certo? Então, a gente obtém uma nova desigualdade de mesmo sentido, tá certo? Joia, Rivelino. Esse é o princípio aditivo. Agora, o princípio multiplicativo. O que é que ele diz? Bem, o princípio multiplicativo diz o seguinte. O princípio multiplicativo a gente vai ter que dividir. A gente vai multiplicar um valor positivo e vai ver o que acontece. Depois a gente vai multiplicar um valor negativo e vai ver o que acontece. Tá certo? Primeiro, positivo. Quando multiplicamos os dois membros de uma desigualdade por um mesmo número positivo, obtemos uma nova desigualdade de mesmo sentido que a primeira. Então, quando multiplicamos os dois membros de uma desigualdade por um mesmo número positivo, obtemos uma nova desigualdade de mesmo sentido que a primeira. Então, vamos lá. Você tem 3 maior que 2. Então, 3 é maior que 2. Eu vou multiplicar o primeiro membro por mais 4. Vou multiplicar o segundo membro por mais 4.
Eu quero saber se a desigualdade continua no mesmo sentido. 3 vezes 4 é 12. 2 vezes 4 é 8. Observem que 12 é maior do que 8. Embora eu tenha multiplicado, eu tenha alterado essa desigualdade, 3 maior que 2, eu alterei para 12 maior que 8. Alterei como? Multiplicando de um lado e de outro pelo mesmo número. Então, na hora que você multiplica uma desigualdade, primeiro e o segundo membro, pelo mesmo valor, desde que ele seja positivo, o sentido da desigualdade não muda. Continua do mesmo jeito. 12 maior que 8. Ah, Rivelino, tu só está fazendo com sinal de maior. Se fosse menor, seria a mesma coisa, né? 5 menor que 10. Se eu multiplicasse o primeiro membro por 4 e multiplicasse o segundo membro por 4, ia ficar 20 menor que 40. Ou seja, a desigualdade permaneceria com o mesmo sentido. Se 5 é menor que 10, 20 é menor do que 40. Joia? Rivelino, se for negativo, você multiplicou por um positivo. E se for negativo? Bem, aí se for negativo, a gente vai ter aqui uma diferençazinha, tá? Vamos escrever. Quando multiplicamos os dois membros de uma desigualdade, quando multiplicamos os dois membros de uma desigualdade por um mesmo número, vamos comparar com lá, né? Quando multiplicamos os dois membros de uma desigualdade por um mesmo número positivo, agora a gente vai colocar negativo. Negativo, vírgula. Como é que vai ficar? Obtemos uma nova desigualdade. Obtemos uma nova desigualdade. Só para usar os mesmos termos, como é que ficou aqui? Obtemos uma nova desigualdade de mesmo sentido que a primeira, de sentido contrário. De sentido contrário. Quando você multiplica os termos de uma desigualdade por um número negativo, você vai obter uma nova desigualdade, só que essa nova desigualdade ela vai ter o sentido contrário. Mas, Rivelino, explique melhor. Vamos lá. 10 maior que 7. 10 é maior que 7. Vou multiplicar o 10 por menos 2 e vou multiplicar o 7 por menos 2. Lembre-se que lá na outra situação a gente multiplicou por um número positivo. Agora a gente está multiplicando por um número negativo. 10 vezes menos 2, 7 vezes menos 2. De acordo com o que eu escrevi, o que é que vai acontecer? Essa desigualdade vai mudar de sentido. Ou seja, se antes era maior, agora vai ficar menor. Vamos ver se é mesmo. 10 vezes menos 2, menos 20. Menor que 7 vezes menos 2, menos 14. Mas, Rivelino, menos 20 realmente é menor que menos 14? Com certeza, né? O menos 20, ele está mais distante do zero do que o menos 14. Como ele está mais distante, então ele é um número menor que menos 14.
Rivelino, se fosse com sinal de menos, desculpe, se fosse com sinal de menor no lugar de maior, também funcionaria do mesmo jeito. 7 menor que 15. Vou multiplicar o primeiro membro por menos 1. Vou multiplicar o segundo membro por menos 1. O que é que vai acontecer com a desigualdade? Ela vai mudar de sinal. Vamos ver. 7 vezes menos 1 dá menos 7. Maior que 15 vezes menos 1 dá menos 15. Menos 7 é maior que menos 15, porque menos 7 está mais próximo do zero do que o menos 15. Então, conclusão. Quando multiplicamos dois membros de uma desigualdade por um mesmo número negativo, obtemos uma nova desigualdade de sentido contrário. Lá na equação, quando você tinha uma equação, se você multiplicar o primeiro e o segundo membro por um valor só, ela não se altera. Na inequação, não. Se você multiplicar por um valor positivo, ela mantém um sentido. Se multiplicar por um valor negativo, ela muda o sentido da desigualdade. Então, muito cuidado com isso, pessoal. A grande maioria dos alunos erram nessa situação. Quando vai multiplicar por menos 1 a desigualdade e não inverte o sinal. Tá certo? Então, daqui a pouco a gente volta para resolver mais questões sobre isso e iniciar a parte de inequação. Até a próxima.